Glória a Deus, estamos na casa de Deus e essa felicidade, ela está no nosso coração, independente de circunstâncias, de sentimentos. Que bom que você está aqui nessa noite e tenha no teu coração a expectativa, sempre quando você vier aqui, seja qual culto for, terça, quinta, escola bíblica amanhã que nós vamos ter. Quantos aqui estão na escola bíblica amanhã? Levanta sua mão. Amém? Nós vamos estar juntos aí. E sempre venha com essa expectativa, independente de quem venha pregar, tenha a expectativa no teu coração de você sair daqui dessa noite transformado pelo poder da palavra de Deus. Amém? Eu vou estar falando o que eu tenho falado na terça-feira, até para te incentivar a estar na próxima terça-feira aqui, às 7h30 da noite. A gente está falando justamente sobre esse tema, mas esse tema, o que eu vou trazer hoje, tem muito a ver com o que o pastor Maurício Teixeira ele tem trazido aqui quando ele tem ministrado, falando a respeito que 2017 é ano do Espírito Santo em alta na nossa vida. Quantos creem nisso? Amém? Não só 2017, mas até o final dessa nossa jornada, a gente acompanhando o mundo como as coisas vêm acontecendo. Se eu não tiver o Espírito Santo em alta, eu não vou ter como vencer, eu não vou ter como prosseguir, eu não vou ter como andar nesse mundo. Então, eu até te incentivo. Domingo passado à noite, o pastor Maurício Teixeira, ele ministrou uma palavra, queridos, maravilhosa, maravilhosa. Você tem que ir para o YouTube, faça isso quando você chegar na sua casa hoje. Se você não teve a oportunidade de estar aqui domingo passado à noite, foi uma palavra maravilhosa, falando a respeito do Espírito Santo estar em alta, e eu vou estar falando a respeito de nós andarmos com Deus, e que tem tudo a ver com o Espírito Santo, ele estar em alta. E hoje também pela manhã o pastor Hélio falou a respeito disso, corroborando, dizendo que existem duas formas, para você andar com Deus, é justamente o Espírito Santo está em alta e a verdade da palavra de Deus está instalada na tua vida. Uma coisa depende da outra. E a gente vai ver um pouquinho hoje isso aqui, eu quero ver com vocês, ok? O texto base que eu tenho inclusive usado é esse aí que está lá em 3 João, não é no Evangelho, mas é lá no finalzinho da Bíblia, 3 João a partir do verso 2, João ele dá essa declaração porque ele constata na vida de Gaio que a vida dele estava andando, estava crescendo, estava progredindo. E ele dá essa declaração aí no verso 2 de 3 João, ele fala: amado, acima de tudo, eu faço votos pela tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. João, ele constata isso na vida de Gaio. E ele continua falando no verso 3, olha, pois eu fiquei sobremodo alegre. Eu fiquei muito feliz pela vinda de irmãos. Pessoas vieram também falar com João a respeito da vida de Gaio, dando testemunho da vida dele, dizendo o seguinte: olha, tem um camarada lá, que é teu discípulo, vamos dizer assim, e olha, ele tem dado um excelente testemunho. Aquilo que você constatou de que ele tem levado uma vida próspera, uma vida com saúde, uma vida superabundante, eu vou dizer para você, João, é porque ele tem andado na verdade. E aí o próprio João ele declara, é realmente isso, Gaio, tu tens andado na verdade. E lá no verso 4, se você está com a tua Bíblia, eu não coloquei aí no slide, ele continua dizendo, olha, eu não tenho maior alegria do que essa, João diz, que é de ouvir que os meus filhos, ele continua falando, eles andam na verdade. Então eu quero dizer para você, logo de cara, andar com Deus é andar pelo caminho da fé. Por isso está esse slide aí, essa longa estrada, e é esse longo caminho que eu e você escolhemos, amém? Nós escolhemos andar com Deus. Nós escolhemos andar por esse caminho chamado caminho da fé. Caminho de nós acreditarmos. Caminho de porque acreditamos, nós temos recebido tudo de Deus. 2017 é ano de portas abertas sobre a tua vida. E nós acreditamos porque nós estamos andando com Deus e nós estamos nesse caminho da fé. Ok? E aí eu quero destacar alguns exemplos para vocês. Lá em Gênesis, no capítulo 5, no verso 22,
a gente tem um exemplo de alguém que andava com Deus. Lá no verso 22 diz que andou Enoque com Deus. E essa expressão, andou Enoque com Deus, ela no original hebraico, ela é uma expressão muito forte, muito intensa, muito mais do que simplesmente andou Enoque com Deus. Na verdade, ela tem um sentido de dizer que Enoque, ele andava de mãos dadas com Deus. Tamanho era a sua comunhão, o seu envolvimento. Ele andava de mãos dadas com Deus, ou seja, isso mostra uma maneira de se andar com Deus. Enoque andava de mãos dadas com Deus. Ele não andava, como às vezes a gente vê muitos casais andando, onde a mulher está aqui atrás e o cabra já está a quilômetros de distância. Enoque não andava desse jeito, ele não andava lá na frente e ele, ô Deus, vem comigo. Ou então Deus estava lá na frente e ele estava tentando desesperadamente correr atrás de Deus. Não, ele andava de mãos dadas com Deus. E é justamente dessa forma que nós temos que andar, porque nós não andamos com Deus de qualquer maneira. A gente não anda com Deus de qualquer maneira. Eu não ando com Deus, eu poderia colocar aí, eu não ando com Deus da minha maneira. Eu não ando com Deus da maneira que eu quero, eu não vivo o evangelho da maneira que eu acho, que eu penso que tem que ser. Não, eu ando com Deus de maneira própria. Se você for um pouquinho mais para frente, lá em Gênesis, no capítulo 6, se eu não me engano, no verso 9, diz lá que, eis a história de Noé. Noé era um homem justo, Noé era um homem íntegro, e diz lá no final desse verso, que ele era justo e íntegro na sua geração. E diz lá no final que Noé andava com Deus. Noé andava com Deus. Enoque, Noé, José, se você for em Gênesis no capítulo 37, você começa a ver o início da história de José. E José também, apesar de muito jovem, ele também andava com Deus. Andava tanto com Deus que Deus lhe mostrava, dava a ele visões a respeito, e a gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre isso, sobre a sua vida, sobre a respeito de alvos, de propósitos que Deus tinha na vida de José. Mas José, ele também andava com Deus. Abraão, Gênesis capítulo 12, também andava com Deus. Se você for lá em Gênesis, no capítulo 17, Deus fala com Abraão, dando a promessa a ele, falando assim, Abraão, olha só, anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e anda comigo, porque andar comigo significa dizer, não que você é perfeito, porque nós não somos, Abraão também não era, mas andando com Deus, nós nos tornamos perfeitos porque Ele é perfeito. E aí eu ando com Ele, beleza, estou de mãos dadas com Ele e a gente vai embora. Só que todos esses homens e o próprio Senhor Jesus, que também andava com Deus, era o próprio Deus, mas estava aqui na humanidade, andando com Deus, sendo dirigido pelo Espírito, todos eles, assim como todos nós aqui, nós pagaremos e pagamos e sempre iremos pagar um preço por nós escolhermos andar com Deus. Agora fica tranquilo, a gente vive no Brasil, ok? E certamente você não vai pagar o preço que muitos irmãos nossos estão pagando por aí fora, pelo fato de andarem com Deus até o final. Mas mesmo estando aqui no Brasil, nós pagaremos um preço por andar com Deus. Porque eles pagaram um preço. Eles foram ridicularizados por andar com Deus. Você já parou para pensar em cada um deles? Você já parou para pensar em Noé, que estava lá, tranquilo, só que Deus, ele pega e faz uma proposta para Noé, falando para ele, olha só, cara, quero que você pegue agora e comece a construir uma arca, porque vai acontecer isso, o material que você vai usar vai ser esse. Imagine o preço que Noé pagou. Imagine quanto tempo Noé levou para construir aquela arca. E quanto tempo ele foi ridicularizado pelas pessoas. Eu não sei quantos já viram aqui aquele filme A Volta do Todo-Poderoso, mas é muito parecido com o que Noé certamente tenha vivido.
Lá naquele filme diz que o camarada era o maluco beleza de Nova York. Maluco beleza, o cara que está construindo a arca. E Noé certamente foi ridicularizado. Mas diz que ele era um homem justo e íntegro, e ele foi até o final, porque ele estava de mãozinha dada com Deus, e ele não largou aquilo que Deus falou no coração dele por nada. Da mesma forma, José andava com Deus, e ele também teve que pagar um preço por escolher andar com Deus, e não foram preços pequenos, e não foram preços fáceis, mas ele pagou o preço e ele escolheu andar com Deus. Foi vendido pelos seus irmãos, primeiramente até foi quase morto por eles, foi vendido como escravo, vai para a casa de um senhor, onde ele continua escolhendo andar com Deus, mesmo diante de toda a situação, e ele vai preso, e ele continua andando com Deus. Mas o importante disso tudo é que Noé, Abraão, José, o Senhor Jesus, eles andavam com Deus, e assim como está escrito lá no texto de Gênesis 39, tudo que José, ele colocava a mão, ele era abençoado, porque ele escolheu andar com Deus. Então eu posso pagar o preço que for, mas eu tenho certeza que eu serei sempre muito abençoado por escolher andar com Deus todos os dias da minha vida. Eu serei, ok? E andar com Deus, andar pelo Espírito Santo, por aquilo que Ele propõe, por aquilo que Ele nos fala, nos dá, e a gente tem uma palavra chamada consagração, ser consagrado a Deus, e ser consagrado a Deus é ser separado para aquilo que Ele tem te chamado, para aquilo que Ele tem falado ao teu coração, ok, queridos? E o caminho da fé, ele precisa ser um caminho separado para você, em tudo aquilo que possa vir separar você do caminho da fé, separar você do caminho da verdade. Por quê? Porque crer em Deus, andar com Deus, vai exigir de nós estarmos sempre pautados na verdade da palavra de Deus. Precisamos estar consagrados diante de Deus, precisamos ter esse entendimento a respeito de estar separado para uma vida com Deus. Porque eu e você, Romanos capítulo 8, nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Você sabe quem você pertence? Amém? Você sabe quem você é? Amém. Saiba mesmo a quem você pertence. Lá em 1 Coríntios capítulo 6, verso 19 e 20, diz assim, olha, acaso vocês não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que vocês não são de vocês mesmos, porque vocês fostes comprados por um preço. Fomos comprados por um preço. E quando eu coloco aí que nós pagaremos um preço, olha que interessante, o preço já foi pago. Aleluia! Então esse preço que nós vamos ter que pagar, o Senhor Jesus ele já pagou. Eu só tenho agora que andar com Deus, escolher todo dia andar com Ele. Porque esse preço ele já foi pago. Queridos, nós temos que sair da plataforma, de nós só termos consciência de Deus quando nós estamos aqui nesse lugar. Não dá mais. Não dá mais. Não tem como só ter consciência de Deus quando nós estamos na igreja. Não tem mais como se andar com Deus, andar com Ele momentaneamente, andar com Deus por momentos. Não tem como eu entrar aqui nesse lugar, aí eu entro aqui, eu ligo essa chave seletora, mas eu saio daqui e eu desligo essa chave. Porque aqui eu tenho que ligar, querendo ou não, vamos dizer assim, porque existe uma transparência, existe alguém que está dirigindo um louvor e eu tenho que cantar, então eu ligo essa chave, porque eu tenho que ligar. Olha, demais isso que o pastor Rafael falou, gente. Lembra do que ele falou logo aqui no início, que o Espírito Santo falou, para todos nós aqui, olha, não dá mais para entrar aqui por entrar,
por uma obrigação, por algo automático. Eu não posso entrar aqui e fazer Deus de um botão, onde eu ligo e desligo. Não tem mais como eu andar com Deus por períodos. Não tem mais como eu andar com Deus quando somente eu estou vivendo um sufoco, uma situação difícil ou um problema. Não, andar de mãos dadas com Deus. E andar todo dia fala a respeito disso aí, de continuidade. E é justamente a falta de continuidade que muitas vezes mostra a falta de consagração, de estar separado para aquilo que Deus tem nos chamado. E eu adoro essa palavra, continuidade. Começar e terminar. Começar e continuar andando e andando e andando, porque lá em Filipenses capítulo 1, verso 6, diz que aquele que começou a boa obra, ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então há um final glorioso para cada um de nós, mas eu preciso andar todo dia por esse caminho, todos os dias. Todos os dias, queridos. E eu não posso estar baseado somente de quando eu entro aqui, eu ligo a chave, e quando eu saio daqui eu desligo a chave e ando da maneira que eu quero. Ando do jeito que eu quero. Deus, queridos, não está no uniforme dele escrito assim, Oi, Net, Sky, ele não é um prestador de serviço. Alô? Olha só, está dando tudo errado na minha vida. Você precisa vir aqui e consertar esse problema. Porque olha só, eu já liguei várias vezes, já falei contigo e não estou vendo esse problema ser resolvido. Como é que é? Deus não é um prestador de serviço. Nós o amamos e o adoramos e estamos aqui domingo, terça, quinta, segunda, os dias que forem, pelo que Ele é. E não pelo que Ele faz. Porque Ele não faz ou fará, Ele já fez. Mas eu ando com Ele justamente por isso, pelo que Ele é, pelo que Ele representa, pelo que Ele significa na minha vida, pelo amor que eu tenho por Ele, pelo amor que eu tenho a essa obra, por esse amor que eu tenho a esse preço que foi pago, por essa substituição, porque era eu que tinha que estar lá naquela cruz, porque era eu que tinha que estar lá sendo escarnecido, porque era eu que tinha que estar sendo furado, porque era eu que tinha que estar recebendo aquela cruz e aquela coroa de espinhos na minha cabeça, e não Ele, mas Ele pagou o nosso preço. Ele morreu a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. E eu preciso andar nesse caminho. Não é mais uma opção, não é mais somente quando eu estou vivendo momentos ruins. Queridos, Deus, Ele é um Deus vivo, porque Ele é a vida. E, queridos, vida não é uma coisa que você interrompe, ou que você para, ou que você vive por períodos. Ok? Imagine teu coração, que está aí. Você nem está percebendo, mas ele está batendo. Imagine se ele resolvesse, não, agora eu vou parar de bater. Não, agora eu vou ligar de novo. Não, agora eu vou voltar a bater. Não, agora eu vou parar de bater. Quando isso acontece naturalmente na vida do homem, ele corre rapidinho para o médico para dizer, tem alguma coisa que está errada. Alguma coisa está errada. Deus, Ele não liga nem desliga de você. Ele não se desliga de nós. O coração dele continua batendo, rápido e forte, apaixonado por cada um de nós. Aleluia! E Ele não se relaciona conosco, nós que somos seus filhos, por períodos. Não é isso? Desligando e ligando. Não, agora eu sou bom, agora eu não sou mais. Agora eu liguei a misericórdia, agora eu desliguei a misericórdia. Agora eu amo, agora eu deixei de amar. Não, agora eu tenho compaixão com eles. Não, agora eu não tenho mais. Não, Deus se relaciona com cada um de nós de maneira própria e de maneira contínua. Não é isso que está escrito lá no Salmo 23, verso 6? Certamente, bondade e misericórdia me seguirão alguns.
alguns poucos dias, alguns dias quando eu quiser, a minha bondade e a minha misericórdia será derramada por vocês de vez em quando, ocasionalmente, não, todos os dias, todos os dias. E nós temos, queridos, que ter essa continuidade nesse relacionamento com Deus, independente das circunstâncias. Envolve algo hoje, amanhã e depois. E essa palavra eu adoro. Amanhã, hoje, amanhã e depois, porque isso me remete a Lucas 13, 33. Importa, contudo, andar hoje, amanhã e depois. Aleluia! Envolve nós darmos as nossas mãos a Deus e nós não largarmos mais. Nós precisamos, queridos, nós precisamos, eu levanto as minhas mãos, viver um estilo de vida baseado na entrega diária a Deus, a respeito de tudo que nós somos, de tudo que nós temos. Entregar a Ele nossas vontades, desejos, talentos, dons, trabalho, pensamento, famílias, vizinhanças, tudo. Isso é nós estarmos andando com Deus e vivendo por esse caminho da fé. Então, queridos, tire essa imagem de que andar com Deus é ligar e desligar um botão quando eu e você precisamos de alguma coisa. Não, de jeito nenhum. Mas eu quero te mostrar também nessa noite, e aí eu quero te já fazer esse convite. A gente entrou nessa parte das características de se andar com Deus, das características de andar por esse caminho da fé, ok? A gente vai parar exatamente onde eu parei na última terça-feira, e eu quero te convidar a você estar aqui na próxima terça-feira, 7h30 da noite, a gente vai estar dando sequência a isso. Existem algumas características que são inerentes à questão de nós andarmos com Deus, de nós caminharmos com Deus, ok? O caminho da fé é um caminho de relacionamento contínuo com Deus, e vamos à característica. E a primeira delas, queridos, a primeira característica de se andar com Deus, ela começa com uma chamada. Ela começa com uma chamada. O pastor Hélio falou um pouco disso ontem lá no seminário de liderança. Andar com Deus começa com uma chamada. Se você for lá em Gênesis, quando Deus ele vira-se para Abraão, em Gênesis capítulo 12, ele diz: olha, Abraão, sai da tua terra, sai da tua casa, da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. Deus coloca essa proposta, faz essa chamada para Abraão, e você pode reparar que essa chamada não foi: olha, galera aí de Abraão, família inteira, vem comigo que eu vou. Não. A chamada, ela sempre será pessoal. Porque Deus trata com cada um de nós de forma pessoal e individual. Você pode estar casado, você pode ter filhos, mas Ele vai tratar individualmente com cada um de nós. Porque essa chamada de nós andarmos com Deus, ela sempre será uma chamada pessoal. E dentro dessa chamada pessoal, quatro coisas estão envolvidas nessa chamada pessoal. 4 coisas. A primeira delas é essa aqui. Essa chamada pessoal, ela precisa ser reconhecida. E cada vez mais, nos tempos que nós estamos vivendo, os tempos do fim, cada vez mais essa chamada, ela tem sido ecoada cada vez mais com maior intensidade. Só que, infelizmente, boa parte das pessoas, boa parte dos cristãos ainda não reconhecem essa chamada. Há muita interferência? Há muita interferência, é verdade. O diabo, ele perturba, ele se mete no meio, ele tenta tumultuar as coisas, ele tenta impedir que eu e você, muitas vezes, venha reconhecer, venha... Rapaz, essa voz é a voz de Deus para a minha vida. Ele tenta perturbar. Mas eu quero que você vá lá comigo, no Evangelho de João,
capítulo de número 10, você conhece esse texto, o texto do bom pastor. Jesus é o nosso bom pastor, diga amém. Amém. João capítulo 10, eu leio para vocês, diz o seguinte: em verdade eu vos digo, Evangelho de João capítulo 10, verso 1, em verdade eu vos digo, que o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é o pastor das ovelhas. Aleluia! Para esse o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelo nome as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, você pertence a Deus, diga amém. 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 Eu pertenço a Deus, isso vai adiante delas e elas o seguem. Vamos lá, porque reconhecem a sua voz. E de modo nenhum, verso 5, seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. É lógico, gente, sem ouvir a voz de Deus não tem como segui-lo. Mas pastor, qual é, afinal de contas, a voz de Deus? Está aqui. A voz de Deus é a sua palavra, é a sua verdade, é o Espírito Santo falando com você, ok? E Ele sempre vai estar nos falando, e entenda isso aí, a voz de Deus, ela precisa ser ouvida, reconhecida e entendida. Nós precisamos entrar nesses estágios, ouvir a voz de Deus. Todos nós temos ouvido, todos nós estamos sendo chamados por Deus a fazer alguma coisa. Eu vou detalhar mais isso, essa questão de chamado. E eu preciso reconhecer que essa voz vem de Deus e eu preciso entender essa voz. São estágios que se seguem. Ouvir, reconhecer e entender a chamada é justamente o começo de eu estar andando de mãos dadas com Deus e de eu estar nesse caminho da fé. Eu ouço, eu reconheço e eu entendo. Em segundo lugar, dessa chamada pessoal, essa chamada, ela precisa ser respondida. E queridos, olha, entenda uma coisa, eu estou falando a respeito de chamada. Eu não sei se é o teu caso, mas às vezes a gente leva muito para o lado de, o pastor está falando a respeito de chamada, ele está falando a respeito de uma chamada para liderar ou de uma chamada pastoral. Não, queridos, olha só, todos nós aqui, do jovem lá atrás, a eu que estou aqui na frente, todos nós temos uma chamada pessoal dada por Deus que precisa ser respondida. E quando eu respondo a essa chamada, mesmo que eu, no primeiro momento, talvez não entenda, eu sei que essa voz é de Deus, eu ouvi essa voz, eu entendo, eu reconheço, mas eu fico assim porque a proposta e tal, ela precisa ser respondida. Ela precisa ser respondida. Porque é justamente quando eu não respondo a esse chamado, quando eu não atendo a essa voz, quando eu não respondo, tem algum estágio que para na minha vida. Que ele fica, poxa, eu estava levando o camarada para o outro nível, mas ele não respondeu. E queridos, são coisas simples. E o Espírito Santo, como o pastor Teixeira falou aqui domingo passado, ele a todo instante ele fala conosco. Ele fala com a nossa vida nas coisas mais simples. E nós precisamos responder a esse chamado. Eu vou te dar um exemplo simples que eu dei terça-feira. Você voltando do teu trabalho, cansado, você pega aquele ônibus, o ônibus ele está meio cheio, e eis que de repente aparece aquela vaga para você sentar e você, Senhor, aleluia, glória a Deus, amém. Aí você sentou, você sentou naquela vaga, mas eis que sem demora entrou aquela menina grávida com um segundo filho já no colo. E você olha para ela olha para você, e é uma coisa simples. E que Deus,
muitas vezes vai falando no teu coração, cede um lugar para ela. E você tem a escolha de responder a essa voz, ou de você pegar e contar 3, 2, 1. Porque é assim que eu vejo, né, que muitos fazem. Mas você pode responder a essa voz numa coisa mínima e simples. E é assim que Deus vai trabalhando com cada um de nós. Num chamado simples, e Deus, ele observa a nossa resposta. Opa, ele respondeu. Está pronto para ir para o próximo nível. Vamos lá. Agora eu vou colocar outra coisa no coração dele. Respondeu. Está pronto para dar e subir o próximo nível. Mas no momento que eu não respondo a essa chamada, eu continuo parado no mesmo lugar, espiritualmente falando. Eu quero colocar para vocês que as outras coisas, está escrito lá em Mateus 6,33, elas nos serão acrescentadas. Mas diz antes que eu preciso buscar a Ele, seu reino e a sua justiça em primeiro lugar. Primeiro eu preciso responder a chamada pessoal do meu Deus, ainda que eu não entenda. Isso é um importante nessa noite. Ainda que você não compreenda, mas responde a chamada. Deus um belo dia me deu um sonho, nem um sonho, mais uma visão, porque não foi uma história sem pé e sem cabeça, ou com pé e com cabeça, não, foi uma imagem de um passaporte, onde eu estava fardado. E naquele momento que eu vi aquilo ali, eu sabia que Deus tinha algo na minha vida para ele realizar e que era fora do país, porque estava um passaporte e eu estava fardado. E a partir daquele momento, eu comecei a viver a essa expectativa. Deus tem alguma coisa para mim. Eu não sei aonde, eu não sei quando, mas Ele lançou o chamado. Ele lançou. E a partir daquele momento, e saiba disso, Ele vai fazer esse chamado, mas Ele vai te apresentar situações, provas de que é Ele que está te chamando, de que é Ele que quer colocar você naquele lugar. E Ele foi me mostrando exatamente isso, e eu fui respondendo, mas teve um dia que eu tive que pegar e fazer a minha parte, responder de fato a esse chamado, que é pegar e fazer a minha inscrição para eu poder participar de um processo seletivo e ir lá para fora. Resposta. Eu preciso responder ao chamado de Deus. Quando eu respondo, isso não está no slide, vem agora. Quando eu respondo ao chamado de Deus, eu estou no centro da vontade dEle. Quando Noé respondeu para construir aquela arca, uma ideia doida, um plano maluco, ele estava no centro da vontade de Deus, e ele e a sua família foram os únicos a não perecerem. Faço uma pergunta para vocês: você acha que a arca de Noé era só para Noé e para sua família? Sim ou não? Não. Bastava que uma pessoa colasse com ele e falasse assim: Noé, o que você está fazendo? Não, eu estou fazendo isso, porque vai chover. Tá, o que é chuva? Eu não sei, mas quem te falou isso? Não, foi Deus que... Cara, foi Deus. Então, olha só, eu quero te ajudar nessa construção. E não te ridicularizar. E não falar um monte de bobagem ao teu respeito. Se aparecesse essa pessoa ela seria citada no livro de Gênesis e ele estaria junto, dentro da arca com Noé. Mas apenas um resolveu responder à chamada de Deus. Queridos, não diga não para Deus. Não diga não ao seu chamado. Quando eu respondo de forma negativa ao chamado de Deus, a entrar nesse caminho da fé, a estar de mãos dadas com Ele, talvez conscientemente ou inconscientemente, eu vou acabar determinando o caminho que eu vou ter pela frente, o futuro que eu vou ter, ok? E a gente tem exemplos na Bíblia
Eu falei a respeito daqueles que responderam ao chamado, mas existiram aqueles também que não responderam ao chamado. Jonas, meu querido, vai lá para Nínive, vai pregar a palavra. E ele, para pensar, queridos. Pensa um pouco, saia daqui nessa noite pensando o seguinte: como é que está a minha vida? Lembre-se de Noé e lembre-se também de Jonas. Um que respondeu e um que não respondeu. O que aconteceu na vida de um e o que aconteceu na vida do outro. Pense, porque eu também preciso pensar. Eu também preciso para o Espírito Santo falar comigo. Mas uma coisa é certa, existem muitas pessoas dentro da igreja, frustradas, tristes, confusas, com vigor espiritual lá embaixo, que não têm experimentado do melhor de Deus na sua vida, não têm sido abençoadas, porque simplesmente foram chamadas, mas não responderam ao chamado, à voz de Deus. Terceiro lugar, essa chamada pessoal, ela jamais deixará de existir. Sabe por que ela nunca vai deixar de existir? Porque Deus te ama demais. Ele faz isso com quem está lá fora. Eis que estou à porta e bato. Ele está batendo na porta do pessoal lá do lado de fora. Imagina na nossa, que já entregamos a sua vida para ele. Nós entregamos a nossa vida para eles. Então a chamada dele, não tente colocar travesseiros no teu ouvido, não tente fazer qualquer tipo de coisa, porque ela jamais vai deixar de existir. Todo momento, quando você coloca o pé para fora da sua casa, existe algo que o Espírito Santo, ele coloca no teu coração para que você faça, para que você desempenhe, para que você execute, ou talvez que você não faça, que você não desempenhe, ou que você não execute. Mas é uma chamada, e ela precisa ser respondida, mas saiba que ela jamais vai deixar de existir. Porque Deus, ele te ama demais e ele quer fazer coisas tremendas nas nossas vidas. Ele quer nos abençoar de uma forma cada vez mais, 2017, 18, 19, enquanto estivermos aqui, enquanto o Senhor Jesus não voltar, Ele quer fazer com que eu e você venhamos a experimentar cada vez mais o melhor de Deus sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Independentemente do país que vivemos, da crise que estamos enfrentando, Deus tem o melhor para nós. E Ele quer que nós experimentemos isso. Isaías capítulo 1, verso 19. Olha, se quiserdes e me ouvirdes, vocês irão desfrutar, comer, experimentar, viver o melhor dessa terra. É aqui que eu tenho que viver o melhor. Lá em Jerusalém, na Nova Jerusalém, beleza, se você está com o teu passaporte aí, tranquilo, mas aqui eu preciso e eu tenho que viver o melhor, porque vivendo o melhor, eu mostro para as pessoas o agir e o poder de Deus na minha vida. O pessoal aí fora não quer saber, aleluia, glória a Deus, crachalá, bralá, eles não querem saber disso, eles querem ver assim, caramba, o mundo está caído. As coisas estão indo para o buraco, mas eu olho para esse camarada aí, eu só vejo ele feliz, próspero, rapaz, o cara trocou de carro de novo. Agora, rapaz, me diz aí, qual é o segredo? Porque lá fora, para você conseguir tudo isso, você tem que estar envolvido nas lava-jatos da vida e outras coisas mais. Mas se eu ando com Deus, aleluia, Ele é o meu sustentador, é Ele que está comigo, é Ele que me provê, é Ele que faz o milagre acontecer. É da terra seca que eu vou tirar o meu sustento. É só você lembrar de Isaac, Gênesis capítulo 26. Mas fica com aquilo que Deus falou no teu coração. Fica com aquilo que Ele colocou no teu coração, para que você venha fazer. Por mais, volto a dizer, louco que seja a nossa mente natural. Mas eu fico até o final. Eu não abro mão. Seja um cara chato. Não seja teimoso, mas seja chato naquilo que Deus colocou e disse no teu coração que é para você fazer e realizar. Não abra mão, não abandone. Ele vai continuar falando contigo. Ele vai continuar falando, Ele vai continuar batendo. Porque Ele não desiste de nós. Se Ele tivesse desistido, Ele tinha falado, olha, Senhor,
não vou morrer por essa turma, por essa cambada aí que só dá problema. Eu vou voltar, fui, manda um anjo, dá teu jeito, mas eu não vou pagar esse preço. Esse preço é alto. Eu não vou pagar, mas ele pagou por amor a nós, porque ele nos ama. E vem no meu coração, olha só, para alguém, não sei, Deus é o Deus da segunda chance, Deus é o Deus da terceira chance, da nova oportunidade. Não deixa o diabo colocar algo diferente disso. O teu passado não determina o teu futuro. Deus não quer saber do teu passado, Deus quer saber do que você faz hoje. Se você está de mãos dadas com Ele hoje, isso que importa para Deus. E Ele está chamando, e Ele está batendo, e Ele quer você, Ele quer a mim, Ele quer a todos nós. E por último, queridos, essa chamada pessoal, é lógico, ela sempre vai nos direcionar para o propósito de Deus. Tudo no final é por Ele, para Ele, por meio dEle, para que o nome dEle seja engrandecido e exaltado através da tua vida. Tudo que acontece direciona para o propósito de Deus, para aquilo que Ele quer que se cumpra, na minha e na tua vida e na vida das pessoas que nos cercam. Eu quero terminar, queridos, e eu falei isso no culto de terça-feira, eu falei que eu ia falar sobre isso, e vou falar mesmo. A gente viveu uma situação há mais ou menos um mês atrás, quando a gente estava... A minha filha estava estudando num colégio público, federal, mas esse colégio estava sempre com muita greve, com muita situação, com muito problema, com situações, vocês devem ter acompanhado, meninos usando saia e outras coisas mais. E aquilo começou a gerar em nós um desejo de, não, a gente tem que tirar ela de lá, não tem como mais ela ficar lá. E a gente procurou uma escola próxima da nossa casa, uma boa escola, onde a minha esposa já tinha ido lá em novembro e falado para ela, não, você pode vir aqui em janeiro, quem sabe até fevereiro, sempre tem vaga, não tem problema nenhum, você vem aqui, matricula sua filha. E quando foi em finalzinho de janeiro, nós fomos lá, e para nossa surpresa, quando nós chegamos lá, viraram-se para a gente e falaram assim, olha só, não tem mais vaga, as vagas acabaram. A minha esposa falou, poxa, mas eu estive aqui em novembro e falaram que janeiro e provavelmente até fevereiro iria ter a vaga dela. Como assim não tem vaga? Não tem mais vaga para o ano que vocês pretendem, para nenhum ano. E nós saímos dali, tanto eu como ela, nós saímos dali bem chateados e bem frustrados. Ok? Porque da mesma forma que vocês passam por lutas, por frustrações, por situações complicadas, nós aqui, eu, pastor Maurício, pastor Rafael, pastor Wesley, pastor Carlos, nós não somos super-homens. Nós passamos pelas mesmas ou até piores situações que vocês. Que se você tem o teu retrato 3x4 lá no inferno, procura-se vivo ou morto, você pode ter certeza que o nosso retrato ele está igual de passaporte, ele está maior. 5x7, ele está maior. O pastor Hélio, então, é com uma moldura assim de... É um quadro assim enorme, assim, gigante. Mas nós saímos daquele lugar, nós saímos bastante frustrados, bastante chateados. O primeiro pensamento logo que bate e agora, como é que vai ser? Num colégio que sequer o ano de 2016 acabou, só vai acabar em abril, ou talvez nem acabe, porque já está um novo rumor de greve. E eu entrei no carro, a gente bastante chateado, e quando eu comecei a dirigir aquele carro, o Espírito Santo veio e falou comigo o seguinte, eu estou no controle. E eu virei para ela, quando a gente estava chegando em casa, eu falei, olha, Deus acabou de falar no meu coração, o Espírito Santo acabou de falar, olha, eu estou no controle. Então vamos ficar tranquilo, vamos tocar a vida, E aí, a Rosângela, comentando com ela, a respeito do Levi, que estava estudando num colégio e tal, você já foi ver e tal, e aquilo despertou em nós algo que a gente nem
Nem pensava, porque a gente estava focado tanto numa escola que fosse próxima da nossa casa. Não, ele está ali estudando, por que você não vai e tal? E aí a gente foi, fizemos um processo com ele, com ela, aliás, né, seletivo, de bolsa, e disso, daquilo, outro e tal. E louvado seja Deus que essa semana a gente matriculou ela nessa escola. E assim, primeiro dia de aula, fui buscá-la, e aí, filha, como é que foi? Ela estava super feliz, super alegre. Ah, pai, que bom que eu estou aqui, porque, olha, eu não vou mais precisar ficar vendo as coisas que eu estava vendo, né, camisinhas espalhadas pelo chão da escola, uma série de situações. Olha, como eu estou feliz de poder estar aqui, como eu fui bem recebida, Falei, Senhor, obrigado. Tu estás no controle sempre, e tu não falha. Então tenha isso no teu coração. Independente da situação ou do problema que você esteja vivendo, Deus está no controle. Não se esqueça disso. Deus está no controle. Foi a palavra que Ele me deu há mais de um mês atrás e é a palavra que eu replico para cada um de vocês. Deus está no controle. Ande de mãos dadas com Ele. Ouça a sua voz, reconheça, entenda, responda a esse chamado. E você vai ver que você vai ser bem-sucedido em tudo aquilo que está proposto antes da fundação do mundo para acontecer na tua vida. Vai acontecer no nome de Jesus. Aleluia! Fique de pé. Aleluia! Louvado seja Deus! Aleluia! Aleluia, Senhor! Louvado seja o teu nome, meu Pai. Senhor, se nós estamos aqui nessa noite